Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus e a nossa leitura de hoje é Mateus capítulo 26. Tem bastante assunto nesse capítulo aqui, né? E hoje eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus ministrou ao meu coração sobre o nosso processo em Deus, a nossa caminhada em Deus, tomando como exemplo o apóstolo Pedro. Então eu quero ler ali no capítulo 26, dos versículos 69 até os 75, que relata quando Pedro nega Jesus. Está escrito assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amados, eu gosto de pensar em toda a trajetória do apóstolo Pedro. Ele era um homem bem impulsivo, decidido nas coisas, e muitas vezes eu me identifico com ele. Vou mesmo, tem que fazer, faço. E eu gosto muito de, quando eu leio a palavra de Deus, e analisando todas as outras escrituras que eu já li a respeito, no caso aqui, a respeito do apóstolo Pedro. Quando nós lemos ali no próprio capítulo 26, do versículo 31 em diante, ele vai falar para Jesus: olha, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Quando nós lemos essa passagem no Evangelho de Lucas, ele diz assim: olha, eu estou pronto. Ele fala: eu estou pronto para ir contigo até a morte, para a prisão e para a morte. E aí Jesus diz: olha, Pedro, eu asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E isso aconteceu. E aí talvez esse episódio com Pedro tenha... E tanto que a palavra descreve que ele saiu dali e chorou amargamente. Ele deve ter pensado: eu não acredito que eu fiz isso. Como que eu pude fazer isso com o meu Senhor, com o meu amado Jesus? Como que eu pude fazer isso? E ele deve ter entrado ali por um momento debaixo de condenação. Ficou ali triste. Quando nós lemos no Evangelho de João, tem uma parte que diz que Pedro disse: eu vou pescar. Talvez ele estivesse ali desconsolado e eu vou voltar para minha profissão, o que eu sei fazer. Deixa quieto, estou esperando Jesus, algo novo, porque essa passagem de João capítulo 21 já é depois de Jesus ressuscitado. E aí ele pensa: não está acontecendo, então eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer. Mas Jesus restaura Pedro. Quando nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 21, Jesus vem e pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? É como se Jesus estivesse restaurando cada uma das vezes que Pedro negou a Jesus. Por isso ele pergunta 3 vezes e estabelece Pedro como o pastor inicial ali da igreja, vamos dizer assim, porque ele diz: cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E ele delega esse chamado para Pedro: Pedro, pastoreie as minhas ovelhas. Eu vou voltar para o Pai, mas você vai ficar aqui como um presbítero, como um pastor,
para as minhas ovelhas. Sabe, amados, e o que eu quero compartilhar com você é essa nossa trajetória com Deus. Talvez você se identifique com Pedro, assim como eu me identifico. E eu quero falar sobre alguns processos que nós enfrentamos na nossa caminhada cristã, do mesmo jeito que Pedro. Pedro, ele andava com Jesus e quando ele afirma, eu vou até a morte contigo, Jesus, ele estava confiando em si mesmo. É uma manifestação do orgulho. Ele estava confiando na carne, eu vou sim, eu consigo. Se ninguém consegue ir até a morte com Jesus, eu vou. Afinal, Pedro já tinha visto Jesus. Pedro foi um dos 3 escolhidos para ver Jesus transfigurado, ver Jesus glorioso. Então Pedro, não, eu sei quem eu sou. Eu vou com Jesus até a morte. Ou seja, era orgulho. E aí o que aconteceu depois do orgulho? A queda. E Jesus falou isso para Pedro. Pedro, você vai me negar, não se orgulhe de si mesmo, Pedro, porque você vai me negar. E o que aconteceu? A queda. A palavra já nos garante que o orgulho precede a queda. E Pedro caiu, negou Jesus 3 vezes. Mas a graça de Deus, amados, nós precisamos crescer no conhecimento da graça de Deus. A graça de Deus veio e restaurou Pedro. Quando fala que Pedro saiu, chorou amargamente, Pedro se arrependeu do que ele tinha feito. Não foi simplesmente um remorso, foi um arrependimento genuíno. Ele falou, como que eu pude fazer isso? Ele reconheceu, está implícito aqui nas suas palavras, e saindo dali chorou amargamente, que ele tinha confiado em si mesmo e por confiar em si mesmo ele acabou caindo. Ele reconheceu isso. E aí veio Jesus com toda a sua graça e restaura Pedro para que Pedro exercesse o chamado de Deus para a vida dele. Então nós vemos um processo. Primeiro uma confiança na carne, ou seja, o orgulho. Depois veio a queda e depois veio a restauração. Amados, e muitas vezes nós passamos por isso em nossa vida. Nós nos convertemos e nós começamos a falar de Jesus para todo mundo. Aquele que é recém-convertido, ele gosta de falar de Jesus para todo mundo e nós começamos a nos orgulhar dos nossos testemunhos e de repente estamos nos orgulhando, ao invés de nos orgulharmos em Cristo, estamos nos orgulhando de nós mesmos. E quando isso acontece, não tem o que fazer, a queda vem. Mas Deus nunca nos deixa prostrados, Deus nunca nos deixa caídos, porque Deus é gracioso. O favor de Deus está sobre nós por meio de Cristo Jesus. E aí o Senhor vem o quê? E nos restaura quando nós reconhecemos, assim como Pedro ali reconheceu. Quando nós reconhecemos, o que eu estou fazendo da minha vida? Aí somos o quê? Somos restaurados pelo Senhor. Para quê? Para que nós possamos exercer fielmente, com integridade, o chamado de Deus para as nossas vidas. E aí depois dessa restauração nós começamos a entender a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós começamos a compreender que não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade. Nós começamos a não nos orgulharmos mais de nós mesmos, mas começamos a nos orgulhar de Cristo, da obra de Cristo, da confiança na suficiência de Cristo Jesus. Começamos a nos alegrar até mesmo em meio aos sofrimentos. Amados, quando nós lemos a primeira carta do apóstolo Pedro, é uma carta que fala muito sobre sofrer e mesmo assim permanecer contente, feliz, alegre em Cristo Jesus. Pedro aprendeu isso, ele viveu isso. Mas ele passou pela queda. Ele passou pelo momento de se orgulhar de si mesmo e dizer, não, eu vou com Jesus até a morte. Ele andava com Cristo Jesus. Ele era um dos discípulos. E Jesus precisou falar para ele, Pedro, quando você se converter. Mas ele já não andava com Jesus? Como assim quando ele se converter? Isso você pode ler lá em Lucas, capítulo 22.
Amados, quantas e quantas vezes nós somos assim? Eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador, e começamos a andar, mas começamos a andar na confiança na carne, nos orgulhando de nós mesmos. E quando isso acontece, a queda vem, não tem o que fazer, porque o orgulho precede a queda, mas o Senhor nunca nos deixa caídos. O Senhor sempre vem e nos restaura. E é interessante que Pedro viveu isso e ele escreveu isso. Ele escreveu como nós podemos viver firmados em Cristo Jesus, como nós podemos vencer todas as tentações, como nós podemos vencer os ataques do inimigo contra as nossas vidas. Sabe, amados, é extraordinário quando nós começamos a analisar as Escrituras e ver, uau, Pedro foi aquele que negou, Pedro foi aquele que Jesus disse para ele, ei, Satanás está pedindo para peneirar vocês. Pedro, você vai me negar. E Pedro dizendo, eu não vou negar não, eu vou até a morte contigo, Senhor Jesus. Não demorou muito e ele negou, mas esse mesmo Pedro foi restaurado pela graça e pelo amor de Jesus. E ele escreveu as suas cartas. E na sua primeira carta, isso eu quero ler com os irmãos. Eu quero ler com os irmãos dos versículos. Eu vou ler da parte B do versículo 5, do capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 em diante, a parte B. Eu vou ler até o versículo 10. Pedro escreveu assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Amados, Pedro, o mesmo que negou Jesus, só que ele cresceu no conhecimento da graça de Deus, ele cresceu no conhecimento de quem é Cristo Jesus e por causa disso ele cresceu no conhecimento da sua identidade, tanto que em 1 Pedro, no capítulo 2, nós vemos Pedro escrevendo, vocês são geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, escolhido por Deus. Ou seja, ele foi restaurado e ele entendeu a sua identidade em Cristo. Ele entendeu que a fonte de vida e a fonte que confirma a identidade dele era Cristo Jesus. E por causa de Cristo, ele poderia permanecer feliz. Por quê? Porque é Jesus que restaura, que confirma, que fortalece, que nos coloca sobre firmes alicerces. Amados, olha a trajetória de Pedro, um discípulo de Jesus, mas primeiro ele acabou confiando em si mesmo. Não, eu consigo, eu vou, eu faço. Eu vou com Jesus até a morte. Mas quando a pressão veio, quando ele se sentiu pressionado, no momento de maior angústia, talvez que ele tenha enfrentado, porque ele estava vendo Jesus indo, e todos abandonando, e aí ele se sentiu pressionado e de repente naquele turbilhão de emoções e de acontecimentos, o que aconteceu? Ele negou a Cristo Jesus, por quê? Porque ele ainda não tinha entendido que era por meio de Cristo, porque Jesus tinha falado para ele, quando você se converter, Pedro, ou seja, quando você entender que não é na força do seu braço, Pedro, mas que é na minha força, Pedro, aí sim você vai ser estabelecido como um presbítero, como um pastor, e você vai pastorear as minhas ovelhas. Amados, e foi isso que aconteceu com Pedro.
Primeiro ele confiou na carne, aí veio a queda, mas Jesus Cristo o restaurou e depois de restaurá-lo, ele exerceu um ministério extraordinário. Amados, esse processo, nós precisamos nos sujeitar a esse processo. E quando ele escreve a sua primeira carta, ele entende o processo que ele mesmo viveu e ele diz, ele cita ali Provérbios 3:34, dizendo que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Deus concede graça aos humildes. Ou seja, se vocês se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, se vocês reconhecerem que a fonte de tudo é Cristo Jesus, não é pela capacidade de vocês, então o Senhor vai conceder graça a vocês. E vocês podem resistir ao diabo que tenta contra vocês o tempo todo, permanecendo firmes na fé. Quando vocês se sentirem aflitos, angustiados, ansiosos, lancem tudo ao Senhor, porque é Ele que cuida de vocês. Não tentem cuidar de vocês com a própria capacidade, confiando no próprio entendimento, confiando na carne, se orgulhando de si mesmos. Pelo contrário, lancem toda essa ansiedade ao Senhor. Por quê? Porque é Ele que cuida de vocês, ou seja, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. O que é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus? É reconhecer que somos completamente dependentes de Cristo Jesus. E Pedro viveu todo esse processo, desde andar com Jesus, e porque andava com Jesus começou a achar que ele era poderoso, então ele poderia fazer por ele mesmo muitas coisas, e ele viu que se ele confiasse em si mesmo, o resultado foi a queda. Mas Jesus, com sua graça maravilhosa, veio e restaurou Pedro e o estabeleceu como um apóstolo, como um filho amado, exercendo o chamado para o qual Deus havia estabelecido para a vida dele. Amados, eu quero encorajar você. Talvez você esteja na primeira fase, se orgulhando de si mesmo, achando que você consegue, você pode, você faz, você acontece. Eu já quero encorajar você para que você nem precise viver a queda, que você reconheça já que a fonte de vida, a fonte de capacitação não é sua, é do Senhor. Talvez você esteja vivendo o momento da queda porque você confiou em si mesmo e a queda veio. E aí você está aí chorando, está se sentindo condenado, acha que para você não tem mais jeito, que Deus te abandonou. Deus nunca nos abandona, amados. Nós aqui corremos de Deus, mas Ele nunca corre de nós. Ele está pronto, a sua graça, o seu favor estão prontos para você, para te restaurar, para curar as feridas, para cuidar de você. Renda-se ao cuidado de Deus. Renda-se à restauração que o Senhor Jesus quer fazer na sua vida, no seu coração, na sua mente. Receba a identidade que Jesus Cristo conquistou para você. Não de condenação, mas de salvação. Não de pecador, mas de filho amado de Deus por causa da obra de Cristo Jesus. Não olhe para os seus erros. Não olhe para as suas quedas. Olhe para a obra perfeita de Cristo Jesus e receba o amor e a identidade de Cristo Jesus sobre tua vida. E seja restaurado. O amor de Deus nos restaura. A afirmação do amor de Deus sobre nós nos restaura. O Senhor nos ama. Amado, se você está aí prostrado por causa de uma queda, eu encorajo você a receber o amor de Deus, a restauração de Deus sobre a tua vida. Deixa a condenação de lado. Não importa o que as pessoas falem, não importa o que o inimigo tem soprado nos teus ouvidos, falando que para você não tem mais jeito, que você só erra, que você só falha, que você só cai. Esquece tudo isso e fixe a tua fé, a tua confiança nas palavras de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus. Comece a crescer no conhecimento de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro fala isso na sua segunda carta. Ele diz assim, graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e Jesus, o nosso Senhor. Ou seja,
nós crescemos em graça e em paz à medida que crescemos no conhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo. Jesus é a expressão exata de Deus. Mergulhe nas Escrituras, conheça aquele que te salvou, aquele que morreu em seu lugar. Como está escrito em Romanos 8, se Deus entregou Jesus Cristo por você, Ele não poupou nem a Cristo Jesus. Você acha que Ele não entregará a você o seu amor, a sua graça, o seu favor, todas as coisas que você precisa? É claro que Ele já entregou. Você só precisa receber. Pare de se culpar por causa dos erros, das quedas, e receba a restauração que Cristo Jesus tem para você. E ao receber essa restauração, a sua identidade de filho amado de Deus vai sendo formada, fortalecida. Você começa a compreender que a fonte inesgotável de vida, de amor, de sustento, de provisão é Cristo Jesus. E você começa a viver o chamado de Deus, se alegrando até mesmo nos momentos difíceis, assim como Pedro. Pedro sofreu por amor a Cristo. Quando ele foi restaurado e aí ele saiu e ele recebeu o Espírito Santo e ele começou ousadamente a pregar o Evangelho, a falar de Jesus Cristo, já tentaram calar a Pedro, já foram lá e açoitaram Pedro e ele se alegrou. Como é bom sofrer por causa de Cristo Jesus. Eu sei que eu estou no caminho. Ele começou a se alegrar. Na sua primeira carta ele diz ainda que vocês sofram por causa de Jesus Cristo, vocês vão ser felizes. Por quê? Porque a fonte da nossa felicidade é Cristo Jesus, e Pedro entendeu isso. Mas ele passou por um processo. Ele passou por um processo que nós também precisamos passar. Eu quero encorajar você a viver esse processo, a se render à restauração que Deus quer fazer em você. Amados, isso é real. Nós vivemos isso, eu enfrentei isso. No início da minha caminhada, eu comecei a me orgulhar de mim mesma. Achava que não, eu sou poderosa, eu venço as minhas tentações, eu permaneço de pé, porque Jesus já conquistou para mim, mas no fundo o meu coração estava confiando em mim mesma. E o que aconteceu? A queda veio, porque quando nós nos orgulhamos em nós mesmos, não tem. A palavra já garante. O orgulho precede a queda veio. E eu precisei o quê? Ser restaurada pelo Senhor. Restaurada pelo Senhor. E essa restauração veio recebendo o completo amor de Deus por mim. Recebendo plenamente esse amor, essa graça. E aí sim, restaurada é possível falar desse amor, compreender que a fonte desse amor é Cristo Jesus, compreender que eu só posso viver por meio da suficiência de Cristo. Se eu confiar em mim mesma, é queda, não tem jeito. Mas quando eu confio e deposito a minha completa confiança na suficiência de Cristo, no poder que vem de Cristo, no amor que vem por meio de Cristo Jesus, aí eu sou fortalecida para viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu quero encorajar você a viver assim. Eu não sei em qual etapa que você está, mas eu encorajo você a viver por meio da completa confiança a Cristo Jesus. O apóstolo Pedro se rendeu a esse processo. E nós sabemos quem foi o apóstolo Pedro. Que eu e você possamos nos render mais e mais e mais. E assim como ele escreveu, que a graça e a paz sejam multiplicadas sobre a nossa vida, à medida que nós crescemos no conhecimento de Cristo Jesus. Por isso eu sempre encorajo você a crescer no conhecimento de Cristo, meditando, lendo as Escrituras, se rendendo a um tempo íntimo e pessoal com Deus por meio das Escrituras e por meio da oração. Vamos orar, amados. Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensinamento. Pai, obrigada porque é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem cuida de nós. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que mais e mais nós cresçamos em confiança no Senhor, sabendo, Pai,
que não é pelo nosso mérito, que o Senhor não nos vê pelos nossos erros e acertos, mas o Senhor nos vê, Pai, por meio da obra redentora que Cristo Jesus realizou. Pai, eu oro para que os meus irmãos, aqueles que estão vivendo debaixo de condenação, porque eles falharam, porque eles caíram, porque eles erraram, que eles recebam plenamente o conhecimento do seu amor, que eles conheçam a altura, a profundidade, a largura do seu amor e eles sejam plenos da tua presença, eles sejam cheios do Senhor e eles possam viver plenamente o chamado de Deus para a vida deles. Pai, que eles não sejam retidos por causa das suas falhas, das suas quedas, mas que eles se levantem ousadamente, recebendo o seu amor, a sua cura, a sua restauração, e eles possam viver tudo aquilo que o Senhor os chamou para viver, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.